E para nos ajudar nessa reflexão, nós queremos convidar o nosso querido missionário redentorista, o Padre Anísio Tavares, que participação internacional aqui da família dos devotos. Ele que é doutor nessa área de teologia, na moral, e ele que é professor e diretor do nosso colégio maior, lá na Academia Alfonsiana, em Roma. Então, direto de Roma aqui conosco. Bem-vindo, Padre Anísio. Buongiorno. Buongiorno, fratello Alain. Bom dia, Alain. Bom dia, Letícia. Bom dia a todos da família dos devotos. Uma alegria estar com vocês, na família redentorista. Que bom que a gente tem o senhor aqui hoje. E, padre, queria que o senhor começasse explicando para a gente, né, que o Papa Francisco sempre falava muito das periferias existenciais. Que esse conceito revela, então, sobre as novas formas de pobreza, né, que, infelizmente, estão presentes na nossa sociedade. E esse paralelo também com a campanha da fraternidade desse ano aqui no Brasil. Exato. O Papa Francisco, com o conceito de periferias existenciais, não somente geográficas, né, mas também existenciais, ele convida-nos a olhar para a realidade de modo mais integral e olhar a realidade da pobreza, não somente a pobreza econômica, mas também a pobreza existencial, a pobreza humana, né? Então, o índice de riqueza de um país não se mede, né, somente pelo dado financeiro, mas, sobretudo, pela qualidade de vida, pelos cuidados humanos, pela qualidade do meio ambiente. Então, o Papa Francisco, com esse conceito de periferias existenciais, ele criou uma nova consciência, não só na igreja, mas na humanidade, para que a gente consiga, de fato, olhar a realidade de modo mais amplo. E aí nós percebemos, né, realmente o quanto que nós devemos, né, olhar essa realidade de modo integral e agir de acordo com a nossa fé, nós que professamos a fé cristã, em ir até essas realidades levando a boa nova do Evangelho. Então, o conceito de periferias existenciais nos convida também a ter uma mudança de consciência, né? De não ver somente a partir do nosso ponto, mas também a partir do ponto do outro, da periferia do outro. E quem vê da periferia, vê melhor, dizia Papa Francisco. E bonito isso, Padre Anísio, olhar essa realidade de um modo integral. Isso quer dizer bem aquilo que é nosso, não é? A evangelização, o anúncio dessa copiosa redenção. E pensando nessas periferias, Santo Afonso fez muito isso enquanto justiça social, logo quando ele funda a nossa congregação. E a Letícia lembrava da campanha da fraternidade para a nossa igreja aqui no Brasil. Então, pensar nesses que não têm moradia é uma forma de proclamar a copiosa redenção e fazer essa justiça social tão sonhada por Santo Afonso? Com certeza, irmão Alain. O período aí da campanha da fraternidade no tempo quaresmal no Brasil convida a essa conversão também integral. Não é somente uma conversão íntima, não é? Mas também uma conversão da nossa prática de fé. E a nossa ação redentorista, ela vai justamente nesse sentido, né? Olhar para as grandes necessidades. E nesse ano, a falta de moradia, ou moradia em condições precárias, construções, não é, em áreas de risco, tantas situações aí que a campanha da fraternidade nos apresenta e que nos interpela. E a missão redentorista está justamente para essas realidades mais necessitadas, da pobreza, não é, da falta do básico necessário, garantido por lei, como fala o texto base, mas não corresponde na prática política, infelizmente, né? São muitos desafios. E para fortalecer essa ligação, né, desse compromisso social com a missão redentorista, irmão Alain, me permita aqui pegar as nossas constituições, e pega o número 5, que diz assim: a preferência pelas condições de necessidade pastoral ou pela evangelização propriamente dita e a opção em favor dos pobres constituem a própria razão de ser da congregação na igreja e o distintivo de sua fidelidade à vocação recebida. Constituição Redentorista número 5. Então, é para essas realidades que nós, enquanto redentoristas, mas primeiramente como cristãos, somos enviados, de ir até essas pessoas, né, irmão Alain? Tantos deles sem casa, como a imagem de Jesus deitado no banco da praça, né, como está representado no cartaz da campanha da fraternidade. Interpela o nosso carisma, interpela a nossa vocação e missão cristã.
E, padre, eu queria que o senhor falasse um pouquinho também sobre Santo Afonso, né, que foi o precursor, então, do apostolado de rua. Queria que o senhor falasse um pouquinho desse trabalho que era feito, então, reunindo pessoas simples nas capelas noturnas. E que inspiração esse modelo missionário traz hoje, né, para os dias de hoje? Santo Afonso, ele fez um processo de conversão, a gente chama também de êxodo existencial. A gente sabe que ele era de uma família nobre, dizem que não era uma família muito rica, mas era nobre, e ele era advogado, né, de profissão, desde os seus 16 anos, em direito civil, em direito canônico. Mas Santo Afonso, no momento da sua vida, descobre que as estruturas da justiça continham muita injustiça, né? Então ele decide mudar de vida, mas nunca desistiu da justiça, da prática da justiça. E, sobretudo, daquela justiça maior que Jesus nos ensina, que é a justiça do reino de Deus. Santo Afonso, então, assume a vocação presbiteral, né, faz esse discernimento e vai justamente onde as pessoas estão. E ele vivia no reino de Nápoles, onde a capital era uma capital de muitas periferias. E periferias invisibilizadas, né? As pessoas fechavam os olhos para tantas condições de pobreza. Santo Afonso, ao contrário, vai justamente para essas pessoas, vai nas ruas, perto dos portos, e ali anuncia, não é, a boa nova do Evangelho, e forma com eles grupo de oração, comunidades vivas de vivência do Evangelho. Então, Santo Afonso, nesse sentido, é alguém que não apenas elaborou uma teoria moral, mas ele praticou. A gente fala que a moral de Santo Afonso é uma moral pastoral. Tem uma dinâmica de pastoralidade. O que significa isso? Levar todos os ensinamentos que o Evangelho nos traz, que a Igreja também nos oferece, a tradição da nossa fé, e levar até a realidade, de um modo que chegue, né, até as pessoas mais necessitadas. E Santo Afonso é esse exemplo. Ele conseguiu unir as duas coisas, de uma teoria moral. Ele escreve um livro, a sua obra grande, né, que a gente chama, que é a Theologia Moralis, mas com finalidade pastoral. E isso aí nos ajuda, né, hoje a assumir o nosso compromisso de ir também às periferias existenciais, como o nosso saudoso Papa Francisco tanto nos pediu. Papa Francisco que falava muito, não é, Padre Anísio, dessa igreja em saída. E nós estamos falando desse tempo da Quaresma, dessa intimidade que nós temos com Deus, com a gente mesmo, mas com o outro, não é? E a dinâmica da fraternidade. E o programa da Família dos Devotos, nós aqui como família redentorista, compartilhamos esse nosso carisma, esse gigante doutor da oração, que é Santo Afonso, e que está ensinando exatamente que da oração a gente vai para a missão. E aí, como é que dicas que você daria assim para as pessoas unirem exatamente isso? Até porque Santo Afonso vai falar, né, na prática de amor a Jesus Cristo. As nossas boas obras passam por esse amor, pela vontade de Deus, mas como é que ela chega concretamente na fraternidade, na caridade? Exato. Santo Afonso Maria de Ligório escreveu, além da sua obra grande, né, a Theologia Moralis, que era para formar os seus missionários, escreveu também a prática do amor a Jesus Cristo, que nós chamamos que é a teologia moral para os leigos, para o povo, né? Então, é a moral unida à espiritualidade, é a prática cristã unida à nossa vivência de fé, né? Então, a fé que nós vivemos deve se tornar prática. É o que as nossas missões redentoristas falam, né? Fé e vida, viver e crescer em comunidade. Então, Santo Afonso é esse homem que fez essa experiência de êxodo, de saída. Então, ele sai da grande Nápoles, vai para as zonas rurais do reino, né? Onde tinha ali verdadeiro abandono. E é importante recordarmos, né? No número 81, na página 81 do documento base da campanha da fraternidade, retrata ali Evangelii Gaudium número 200, que diz assim: a pior discriminação é a falta de cuidado espiritual. Então, Santo Afonso vai a essas realidades e faz as casas, né, constrói as casas da congregação no meio desse povo mais necessitado que estava abandonado espiritualmente. Então, nesse sentido, unir essa prática, né, fazer com que a nossa vida chegue como testemunho para o outro, é sinal de autenticidade da fé. Nós não podemos ficar numa fé intimista, só eu e Deus, esquecendo das situações reais e concretas. Assim fez Santo Afonso, assim somos convidados nós hoje
a viver a nossa fé, ligando fé e vida, testemunhando o amor de Jesus Cristo a todos os momentos, né, em todas as nossas ações como cristãos que somos. Colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende, né, que a gente vive na igreja. Padre Anísio, muito obrigada pela sua companhia, pela sua partilha e catequese aqui com a gente na Família dos Devotos. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar na TV Aparecida e falar com o nosso povo do Brasil, que já estou com saudades, esperando tempo de férias, viu, irmão Alan, para dar um abraço aí em todos vocês e rezarem no Santuário da Mãe Aparecida. Bem-vindo desde já, viu, Padre Anísio? Anísio, obrigado, meu querido, pela sua sabedoria, pelo seu conhecimento, pelos seus estudos e por colocar toda essa dinâmica na vida missionária nossa e chegar no coração dos devotos de Nossa Senhora. Um abraço, saudações a todos os confrades aí na Casa Geral. Um abraço para vocês também, Santo Afonso interceda por nós. Tchau, tchau. Amém, obrigada. Amém.